mostrar uma coisa para vocês. Lucas 15. Obrigada, Gabriel. Conseguiu achar aí? Lucas 15. Presta bem atenção aqui nessa configuração. Se você olhar aí, do versículo 1 ao versículo 7, vai contar para a gente a parábola da ovelha perdida. Do versículo 8 ao versículo 10, a parábola da moeda perdida. E do 11 até o 32, vai contar a parábola do filho perdido. Amém? Se nós formos olhar o início dessa parábola, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus sentou e contou para eles uma parábola. Mas nós acabamos de ver que elas são 3 parábolas. Só que a Bíblia vai dizer exatamente isso, que Jesus contou para eles uma parábola. E por que que é uma parábola dentro de 3? Porque, na verdade, Jesus estava falando de um mesmo assunto 3 vezes seguida, de 3 formas diferentes. A gente consegue ver isso aqui. Então, por isso que é uma parábola. E elas se configuram quase que da mesma maneira. Quais são as maneiras que elas se configuram? Alguém tinha algo muito importante, perde essa coisa muito importante e depois ele acha essa coisa muito importante. O pastor perde sua ovelha, a mulher perde sua dracma e o pai perde, teoricamente, seu filho. Só que quando você vai estudar essas parábolas, você começa a ver algumas coisas que ela tem de diferente entre si. Então, elas estão falando do mesmo assunto de algumas maneiras diferentes. E a parte mais gritante do que ela fala de diferente é a forma como cada uma dessas coisas é encontrada. A ovelha, a palavra vai dizer que o pastor vai atrás da ovelha e acha ela. A dracma, a Bíblia diz que a mulher varre a casa toda e acha a dracma. Mas o que eu acho interessante na parábola do filho perdido é que o pai não vai atrás do filho. O pai espera o filho voltar. E aí nós precisamos entender, e isso foi uma explicação que o Espírito Santo me deu. Talvez você, teologicamente, aí não concorde comigo, mas eu vou dizer aquilo que o Espírito Santo me disse, amém? Esse contexto aqui é o contexto de maturidade da igreja. Por quê? Porque nós começamos a andar com Deus e nós somos exatamente como ovelhas. E o Espírito Santo me disse assim, vocês são exatamente como um bebê. Se você prestar atenção como uma ovelha age, ela age igualmente um bebê. Ela é completamente dependente, ela não faz nada sozinho, ela precisa o tempo todo de cuidado. Então é por isso que o pastor vai atrás da ovelha. Por quê? Porque ela não sabe voltar sozinha. Ela se enreda pelo caminho que ela está andando, então ela não consegue achar o caminho de volta. Então o pastor sai do lugar que ele está, vai lá e procura a ovelha. A dracma, ela é um ser inanimado, ela não tem vida, ela não consegue se perceber. Então, a mulher, se ela não procurar, a moeda nunca vai se encontrar com ela de novo. Então, ela precisa ir atrás. Agora, quando chega no filho, o pai não vai atrás do filho. Por quê? Porque o filho sabe que é filho e conhece o caminho de volta para casa. Então, o pai não precisa sair do seu lugar e ir atrás do filho, porque o filho sabe que pertence a uma família, sabe quem é o pai e ele não precisa fazer isso. Então, esse é o contexto de maturidade da igreja. Nós passamos por essas fases quando nós estamos andando com Cristo. No início, nós estamos, parece que em pastos verdejantes, assim como as ovelhas. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, todo mundo na igreja presta, todo mundo tem um sorriso encantador, eu amo vir para essa igreja, amo o louvor, tudo é maravilhoso. E aí você começa a achar tudo lindo, tudo maravilhoso, você quer esse Jesus para sempre, você quer esse evangelho para sempre, nada te irrita, nada te aperta. Se você tiver que estar na igreja de 5 horas da manhã até 6 horas da noite, você não se importa, porque você está amando estar neste lugar, você está em paz verdejante. E aí dentro desse caminho, é verdade que muitos se perdem, muitos olham as coisas do mundo e vão atrás dessas coisas do mundo, mas o pai está sempre à procura dessa pessoa, vai lá, traz ela de volta. Ela cresce um pouquinho e talvez ela chegue ali na sua adolescência, e a adolescência é exatamente configurada por essa moeda para mim. Por quê? Porque na adolescência é difícil você achar um adolescente que conheça o seu valor, que saiba o quanto ele vale, que saiba o quanto ele é precioso, e quanto ele não pode. E é interessante nesse texto, porque fala que ela teve que procurar debaixo da cama, tirar os tapetes, varrer a casa para poder achar.
Então, na adolescência, se você não tiver cuidado, muitos adolescentes eles se escondem em lugares escuros, em lugares que são esconderijos, porque eles não entendem o valor que eles têm. Mas a grande caminhada da vida cristã é que a gente não seja a ovelha a vida toda e que nem a gente esteja na adolescência a vida toda. O que você precisa chegar, o lugar que você precisa chegar para Deus começar efetivamente fazer alguma coisa na sua vida é quando você começa a compreender a paternidade de Deus. Vou beber uma água aqui que minha boca está ficando seca. Então, inicialmente, o lugar que Deus quer levar você é para um lugar que você compreenda a paternidade dele. Que você abandone a sua infância, que você abandone a sua adolescência, que você chegue à sua maturidade, como filho de Deus. É claro que chegar ao conhecimento da paternidade de Deus não significa dizer que você chegou na maturidade. Por quê? Porque esses dois filhos entendiam que tinham um pai, mas eles eram completamente imaturos. Se você for olhar a história deles e analisar a história deles. Mas você precisa chegar a essa compreensão. Por quê? Porque você não pode fazer nada para Deus efetivo se você não tiver um pleno conhecimento do amor dele por você. Porque senão tudo que você fizer para Deus, senão tudo que você fizer vão ser respostas de uma pessoa que entendeu que precisa comprar a Deus. E não uma pessoa que precisa honrar a Deus. A sua vida com Deus, ela precisa ser uma vida de honra a Deus. E não uma vida de tentar comprar a Deus. E nós nunca vamos dar respostas de amor a Deus se nós não compreendermos a sua paternidade. Se não compreendermos o seu amor. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você fale assim, Karen, muito legal essas fases. Mas como é que eu avanço nelas? Como é que eu saio da fase de criança, eu vou para a fase de adolescência, eu vou para a fase da maturidade? Se você não for sozinho, se você não se ajoelhar e pedir ao Espírito Santo, me leve para um pouco mais perto da maturidade, me faça crescer um pouco mais. Se você não fizer isso sozinho, o Senhor vai fazer isso por você. Como é que Ele faz isso? Ele te joga do precipício. Quando uma águia precisa voar, uma águia filhote precisa voar, a mãe águia joga ela de lá de cima. Deixa ela cair, quando ela estiver quase esborrachando no chão, ela pega ela. Porque ela precisa aprender a voar. Se você não sair do seu lugar de esconderijo sozinho, o Espírito Santo vai tirar você daí. E como é que Ele faz isso? Te fustigando, te angustiando, fazendo com que você queira sair do lugar que você está. E assim você vai aprendendo a crescer. Quando você era pequeno, estava tudo maravilhoso na sua casa. Sua mãe brincava com você, seu pai brincava com você, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, era um conto de fadas. Até que um dia sua mãe chega para você e diz assim, amanhã você vai começar na escola. Que legal, vai começar na escola. E você, que legal. Só que aí você... No outro dia, sua mãe te arruma, te leva até a escola e você percebe que agora, as suas tardes, você vai passar sem a sua mãe. E aí, quando você percebe que a sua mãe te deixou na escola e ela foi embora para casa, você entra em total desespero. Por quê? Porque você nunca ficou sem a tua mãe. Você nunca ficou sozinho daquele jeito, com um monte de gente que você nunca viu na vida. E aí você fala... O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu preciso sair daqui. E aí você percebe que no outro dia nada mudou. Sua mãe te leva para lá de novo. E aí aquele grito que você deu no dia anterior agora aumenta no próximo dia. Porque você já conhece a experiência de ter que ficar sem a tua mãe. Mas isso marca um período do teu crescimento. Porque mesmo você chorando, você gritando, você esperneando, a sua mãe te leva para lá de novo. Porque ela sabe que para você é necessário. Então, tem muitas pessoas aqui não entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Você está gritando, está chorando, está falando, não é possível que Ele não está me vendo. Ele me esqueceu aqui. Será que Ele não está vendo que isso está acontecendo comigo? É porque Deus está fazendo você passar de fase. É porque Deus está fazendo você crescer. Você pode pensar que você está sozinho, mas o Pai não perdeu o controle da situação. Ele está fazendo com que você saia da fase de pastos verdejantes para um lugar onde você comece a trabalhar. Essa parábola da dracma perdida é muito interessante, porque nos pastos, na parábola das ovelhas é muito bonita, elas estão numa configuração de paz, de serenidade, sendo cuidadas pelo pastor.
Mas essa mulher aqui, essa dracma está em outro contexto. Qual é o contexto? Contexto de trabalho. Porque dracma você ganhava quando você tinha trabalhado o dia inteiro. Então, é um outro contexto, é um outro cenário. É um cenário que dá mais esforço, sabe? Gera mais esforço. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente possa efetivamente entrar na palavra. Porque eu sei que muita gente não vai entender a palavra de hoje. Porque ainda não entendeu o amor de Deus. Quando o Pai te coloca, te joga para fora da tua zona de conforto para você crescer, você se sente perdido. E até você entender o amor de Deus naquela situação é muito complicado. O povo de Israel saiu do Egito, passou 40 anos no deserto. Eles passaram 40 anos não compreendendo a bondade de Deus. Qual é o ponto complicado, muitas das vezes, da nossa vida cristã? É que Deus nos coloca nos desertos da vida e a gente não entende que a bondade de Deus está ali. E aí a gente passa 40 anos batendo a cabeça por aí para poder entender o que é que Deus está fazendo. Lembra da murmuração do povo no deserto? Era o tempo todo desconfiando da bondade de Deus. Será que Ele nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Será que Ele não está vendo que a gente está com sede? Será que Ele não está vendo que a gente não tem comida? Então, entenda que se Deus te colocou no deserto é para que você cresça. Mas isso é uma coisa que você precisa perceber. Que você precisa entender. Que você precisa se entregar ao processo. Entende isso? Se você não se entregar a esse processo, Deus vai te deixar 40 anos nesse deserto. 40 anos aí para entender e ver a bondade de Deus. Porque você não tem como passar para a próxima fase se não entender o amor de Deus. Você não tem como fazer nada de efetivo para Deus se não entender o amor de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não entender, você não sai do deserto e pode morrer nesse deserto. Eu me lembro, hoje de manhã eu estava dizendo isso, eu me lembro quando Deus me levou para Natal. Foi exatamente isso que eu estou falando aqui com vocês. Eu cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, não entendia bolhufas do porquê Deus tinha me levado para ali. E eu achava que na minha vida espiritual estava tudo tranquilo, estava tudo muito bom. E aí Deus me levou para Natal, eu cheguei num lugar que eu não queria estar, com pessoas que eu não queria estar, fazendo coisas que eu não queria fazer. Eu passei 1 ano reclamando com Deus sobre isso. E falando, Senhor, não é possível, alguma coisa aconteceu de errado. Eu não fui negligente, eu estudei. Eu estava lá, estudando, me dedicando, fazendo tudo. A vaga do Rio acabou em mim. Porque eu não sei se todos sabem aqui, eu fiz um curso, né? E nesse curso eu precisava, no final, escolher vagas. Então, decorrente das provas que você fazia, no final você escolhia para onde você iria. E aí eu não fui negligente com isso, eu estudei, eu fui lá, trabalhei a minha vida toda. E aí eu falei, por que eu estou aqui? Não faz nenhum sentido. Eu fiquei 1 ano nisso, 1 ano falando isso com Deus, 1 ano. E aí o Espírito Santo disse assim para mim, você tem 2 maneiras de passar esses 4 anos, porque são 4 anos que você vai passar. E aí, não tem jeito, Karen, eu não tenho como te levar por isso. Você vai ficar 4 anos aí. Então, dentro desses 4 anos, você pode passar de 2 formas. Ou você aproveita para frutificar nesse lugar, ou você vai morrer aí, reclamando. E vai ficar só isso. É o lugar mais alto que você vai chegar, na tua murmuração. Aí eu falei... Respirei fundo, falei, ai meu Deus, o que o Senhor tem para me ensinar nesse lugar? Você ainda sai assim, né? Não é possível, o que você tem para me ensinar aqui? E aí o Espírito Santo começou a me trabalhar, e aqueles dias foram divisores de água para mim, porque o Espírito Santo me mostrou o quanto eu precisava crescer, mas ele me mostrou de uma maneira tão surreal, que eu comecei a agradecer por aqueles momentos, por aquele deserto. Eu não entendia nada, não sabia nada, mas o Espírito Santo precisava me passar de fase. E por ele precisar de me passar de fase, ele teve que me levar a um lugar que eu não queria estar, fazendo o que eu não queria fazer, mas que no final eu entenderia qual era o processo dele. E naquele lugar, o Espírito Santo me ensinou o que é o amor de Deus. Eu não passei nenhuma privação naquele lugar. O Espírito Santo cuidou de tudo. É porque a gente não tem tempo para contar tudo.
mas o Espírito Santo cuidou de tudo. Eu só posso dizer isso. O Espírito Santo cuidou de tudo. Quando eu terminei aqueles 4 anos, a frase e a resposta que estava no meu coração era a seguinte: Deus pode hoje me levar para qualquer lugar nesse planeta que eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo, sabe por quê? Porque eu sei que se Deus me levar, Ele vai cuidar de tudo. Foi isso que Ele me ensinou naquele lugar. Porque Ele tinha me levado, isso era fato, eu sabia. E Ele fez de um jeito para que eu entendesse que era Ele quem estava me levando. Eu sabia que Deus tinha me levado. E eu tive a experiência nua e crua de que Deus estava cuidando de mim naquele lugar. De tudo que Ele fez. E aí no final eu entendi que Deus nunca faz nada que ele não saiba do que Ele está fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que Ele precisava trabalhar em mim. Ele sabia que era naquele lugar. E Ele me levou, e Ele me trabalhou. E Ele me levou a uma experiência maior com Ele. Onde o meu medo foi embora. E sabe por que o meu medo foi embora? Porque eu tive a experiência real com o amor de Deus. Com o que estava no coração de Deus. Agora, nós sabemos que todos nós aqui passamos por esse tipo de situações. Passamos por esses desertos da vida. Mas a grande realidade dos fatos é que nem todos nós respondemos da mesma forma aos desertos. Uma geração inteira morreu no deserto. Mas Josué, Caleb, perseveraram e entraram na terra prometida. Foram os únicos daquela geração. Uma geração inteiramente nova entrou na terra prometida porque a geração passada não compreendeu a bondade do Senhor e morreu no próprio deserto. Então deixa eu te dizer uma coisa para iniciar essa palavra. Você não pode ser transformado efetivamente por Deus e fazer alguma coisa de valor para Deus se você não compreender a bondade, o amor e a paternidade de Deus. Se você não entender isso, o Espírito Santo não tem como mover mais nada na sua vida. Por que Ele não tem como mover? Porque você vai fazer tudo do jeito e da maneira errada. Você vai começar a fazer tudo por N motivos que não o Senhor. E tudo na tua vida precisa primeiro sair do amor que você tem por Deus. E não porque você está sendo impelido por alguma pessoa, por alguma causa, por alguma palavra, por alguma coisa que alguém disse. Você tem que ser movido o tempo todo pelo amor, pela resposta de honra, pela resposta de alegria que você tem de viver para Deus. Me incomoda muitas das vezes ler o livro de Atos e ver que aqueles homens, eles eram tão apaixonados por Jesus que eles eram capazes de dar a sua própria vida por valor ao Evangelho. Atos 9 vai dizer que aqueles homens, eles entram para ser escoteados e eles saem felizes porque tinham sofrido por causa do nome de Cristo. Se eles acabaram de ser açoitados, saíram felizes porque tinham sofrido por causa do nome de Cristo, então isso é possível. Então isso é um lugar possível. Então nós podemos, como igreja, chegar nesse lugar. Eu entendo que haverá um tempo onde a igreja não vai ter mais medo. Medo de morrer, medo de não conseguir alguma coisa na vida, nessa terra. Medo de não conseguir avançar, medo de não realizar os seus sonhos, medo de não chegar ao lugar que sempre almejou. Por quê? Porque o Senhor vai ser mais importante. Porque o Senhor vai ser o de mais valor para você. Agora, se nós não entendermos o processo do Senhor nos nossos desertos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque enquanto você não entender a matéria, o professor vai repetir ela milhares de vezes até você entender. Se você não entender, ele vai ficar repetindo até você morrer. Mas ele não vai mudar o enredo para você, porque você não entendeu. Deus não é um professor que não tenha cuidado com os seus alunos. Ele não vai te passar de série se você não está apto para isso. Ele só vai te dar um próximo nível se você passou no anterior. Então se lance diante dos processos de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Poucas vezes, Lucas, o Espírito Santo fala para mim acerca das pessoas que vão ouvir a palavra que eu vou ministrar.
Poucas vezes, pouquíssimas vezes eu tive essa experiência. Mas enquanto eu orava por esse momento e pedia a Deus uma revelação de uma palavra, o Espírito Santo me disse que nesse lugar Ele está fazendo pessoas parecidas com Jesus, que estão dentro de seus processos. Por isso que eu quis explicar isso. Porque o teu processo de ser parecido com Cristo começa no ponto que você entende o amor de Deus por você. Porque se você acha difícil o processo para conhecer o amor de Deus, experimente agora ser parecido com Cristo. Para ser parecido com Cristo, você vai ter que ser muito mais crente do que você está sendo. Você vai ter que ter muito mais vontade do que você está tendo. Você vai ter que ter muito mais perseverança do que você está se esforçando para ter. Porque ser parecido com Cristo é o padrão mais alto que tem na vida. E é possível chegar lá. Por isso que Jesus veio nos ensinar. O Lucas me deu um tema para falar sobre o ministério de ensino de Jesus. E eu pensei, repensei e pedi ao Espírito Santo qual foi o ensinamento mais profundo que o Senhor já deu. Pensei tudo. Olhei todas as coisas que Ele ensinou. E eu cheguei a uma conclusão. O maior ensinamento de Jesus foi Ele mesmo. A forma como Ele vivia. A forma como Ele se comportava. Ele veio ser o caminho que nós vamos seguir. Deixa eu te dizer uma coisa. Porque talvez você esteja aqui perdendo seu tempo nesse cristianismo. De verdade. Porque você não está aqui para ser bonitinho do jeito que você é. Você está aqui para ser igual a Jesus. Você está aqui todos os dias para aprender como ser Ele. E se você não estiver aqui a fim disso, então você está perdendo seu tempo nesse cristianismo. Porque quando chegar no reino dos céus, eu escutei isso essa semana. Quando chegar no reino dos céus, só vai passar uma pessoa. Sabe quem? Jesus. Ele vai olhar, esse daqui ainda é Adão, esse aqui já é Jesus. Esse aqui é Adão, então não vai entrar. Lembra quando Deus mandou Adão para fora do jardim e disse, você não entra mais? Fechou a porta, colocou 2 anjos para guardar a entrada do jardim. Quando chegar no alto dos céus, ele vai ver, será que ainda é Adão ou será que agora é Jesus? Então, nós temos que ser Jesus. Você não está aqui para aprender a ser a Karen, o Gabriel, a Lorena, a Lohana. Você não está aqui para aprender a ser eles. Você está aqui para aprender a ser Jesus. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez não te contaram do Evangelho. Jesus aprendeu obediência por meio daquilo que ele sofreu. Jesus. Se você está tentando ficar aqui, tentando salvar a sua vida, então você está no lugar errado. Porque você vai precisar perder ela para poder ganhar o que Jesus tem para você. Você vai ter que aprender a amar menos a sua vida do que você está amando, para você poder ser igual a Jesus. Se Jesus precisou aprender obediência por meio do sofrimento, eu julgo que não há outro caminho para nós. Você não acha também? Se Jesus precisou sofrer para aprender a ser obediente, qual é a nossa esperança de não sofrer? Nenhuma. Nós vamos ser lapidados por Deus todos os dias para nos parecermos mais com Jesus. Por meio de quê? Da dor, do sofrimento, das lágrimas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, para poder te animar um pouco, para você não ficar com essa cara assustada para mim. O Espírito Santo me disse isso esses dias. Ele disse assim, Karen, tem 2 jeitos de morrer. Um triste e um feliz. Você decide qual jeito que você vai morrer, porque morrer você vai ter que morrer. Ou você morre triste, ou você morre feliz. Se você quiser morrer feliz, é só você sentar um pouquinho aqui comigo que eu te ensino qual é o caminho. Porque a Bíblia vai dizer também que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta para ele. Existe uma alegria nesse Evangelho, mas você não vai escapar da dor. Então vamos para a palavra mesmo? Abra aí, por favor. Romanos 8.
Romanos 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Eu sempre olhei esse texto e sempre achei ele muito esperançoso, até o dia que eu entendi ele de verdade. Porque isso virou quase que um jargão no nosso meio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fica preocupado, porque isso está cooperando para o seu bem, para o bem de todos que amam a Deus. E eu sempre me consolei com essas palavras, sabe? Sempre nos momentos difíceis que eu não entendia, eu de certa forma me consolava com essa palavra. Amém, isso está cooperando para o meu bem. Só que a Bíblia aqui está sendo muito específica. Ela não está dizendo que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está dizendo que todas as coisas. Sabe tudo que está na tua vida, tudo que acontece nela, todas as coisas que estão na sua vida, elas estão cooperando para o seu bem. Mas elas estão cooperando para o seu bem de que maneira? Para quê que ela está cooperando para o seu bem? A Bíblia vai terminar dizendo: para que você se pareça mais com Jesus. Ele vai dizer, porque o que antes ele conheceu, ele também predestinou essas pessoas. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Então nós começamos a entender que dentro da nossa vida, dentro da nossa caixa, vão estar acontecendo inúmeras coisas com a gente. E todas essas coisas estão sendo oportunidades para você ser mais parecido com Jesus. E aí nós vamos precisar dar uma olhada nos passos que Jesus deu na terra para que a gente compreenda que, de fato, tudo está cooperando para o nosso bem. Vamos começar pelos discípulos que ele andava. A Bíblia diz que ele escolheu quantos para andar com ele? 12. E você acredita que Jesus era alguém guiado por Deus? Você acredita? Quantos acreditam? Levante sua mão para que eu veja. Todos acreditam aqui que Jesus é uma pessoa que andava com Deus. Ele conhecia o coração do Pai. Aí como é que você me explica alguém que está andando com Deus escolher uma pessoa que vai traí-lo? Você já pensou sobre isso? Ou você acha que Jesus se enganou na hora de escolher Judas? Ou ele escolheu certo? Ele escolheu certo. Agora, qual é o X da questão aqui? Judas estava na vida de Jesus para cumprir um propósito, para ajudar ele a ser mais obediente ao Pai. Porque se Judas não existisse na vida de Jesus, outro se levantaria para ir contra ele, mas dói muito mais quando é por um amigo. Assim como Jesus olhou para ele e disse: amigo, aqui vieste. Então Jesus estava sendo traído por um amigo. O que isso ensina para nós? Ensina que muitas das vezes as pessoas que você vai escolher para estar ao seu lado vão trair você. Vão decepcionar você. E elas fazem parte de um propósito lindo do Senhor na tua vida. Qual é o propósito? Fazer com que você se pareça com Jesus. Então talvez você tenha muitos amigos falsos. E talvez você diga assim: eu só tenho dedo podre para escolher amigo. Todos eles são falsos, todos eles me enganam, todos eles me decepcionam, todos eles vão contra mim. Sabe por quê? Porque você não está entendendo que você tem que agora agir como Jesus agia. Por isso que Deus está te dando tantas oportunidades de ter amigos falsos, para ver se um dia você trata ele como Jesus tratou Judas. Quando Jesus olhou para os olhos daquele homem e chamou ele de amigo, Jesus estava sendo verdadeiro. E o teu amor pelos teus inimigos tem que ser o mesmo amor que Jesus tinha por eles. Deus não errou de ter colocado essa pessoa falsa do seu lado. Agora, o que Deus está fazendo é trabalhando o teu coração para que você seja mais parecido com Jesus. Então, aproveita a oportunidade de ter um Judas na tua vida, porque ele vai sentar na tua mesa e você vai ter que alimentá-lo. E sorrir para ele e chamá-lo de amigo. Isso é ser Jesus.
Isso é ser Jesus. É curar 10 caras e só um voltar para agradecer, mas continuar curando o restante. É ir para a cruz e dizer assim: Pai, perdoa eles. Perdoa eles quem? Os que tinham acabado de me ferir. Perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Isso é ser Jesus. Então, todas as situações na tua vida estão cooperando para que você seja essa pessoa. Que tenha o amor intrínseco dentro do teu coração. Sabe qual é a maior marca da maturidade? É o amor. É quando você ama de verdade. É quando você tem amor. O amor que a Bíblia chama de amor ágape. Um amor que não muda, um amor que não procura os seus próprios interesses. É o amor de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só de ler essa definição de amor, a gente já deveria desistir do amor. Porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que sobrou? Sobrou sofrer por causa desse amor, não é verdade? Sobrou chorar para ter que amar alguém. Só que amor é uma decisão. É uma decisão do coração. É uma decisão debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer esse amor. Nós precisamos ser parecidos com Cristo nesse quesito. Nós precisamos nos colocar diante dos nossos inimigos e amá-los de verdade. A Bíblia vai dizer que quando vocês amam os seus inimigos, vocês são parecidos com o Pai de vocês. Vocês são chamados de filhos de Deus. E filhos aqui é filho maduro, filho ruiós de Deus. O que Deus está nos levando é a um lugar que nós vamos nos parecer mais com Jesus. Então nós vamos começar a caminhar pelos mesmos lugares que Ele caminhou. Lembra-se do Getsemane? Naquele momento, Jesus estava prestes de enfrentar a cruz. E quando Ele está lá, Ele faz uma oração que mostra toda a sua humanidade. Ele diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Quando Ele diz, se possível for, passa de mim esse cálice, o que é que Ele está dizendo com essas palavras? Ele está dizendo que Ele não queria beber daquele cálice. É simples. Porque a gente tem a ideia de colocar Jesus como super-homem, como aquele homem que não tinha medo de nada, que não queria nada. E Jesus era homem como eu e você. Ele sentiu não a dor da chicotada, mas a dor do distanciamento do Pai, que era o que ele ia enfrentar na cruz. Ele sabia que naqueles momentos de cruz ele ia passar sozinho, que ele não ia ter o Pai ao seu lado, e é a primeira vez na história dele que ele ia se distanciar do Pai. Então aquilo dói em Jesus. E ele diz: eu não quero beber esse cálice. E é muito propício o lugar que ele está orando, porque ele está orando no jardim de Getsemane. E na profundidade dessa palavra significa, Getsemane era o lugar onde se imprensava azeitonas, para poder tirar o azeite delas. E pressionava ela, tirava a primeira, pressionava de novo, tirava a segunda, pressionava de novo. Jesus está num lugar onde ele está sendo pressionado, entende isso? Ele está ali sofrendo, ele está ali lutando contra ele mesmo para ser obediente ao Pai, porque ele não queria beber aquele cálice. Então, se nós vamos ser iguais a Jesus, nós vamos ser levados a esse Getsemane muitas vezes ainda, para que Jesus nos esprema e tire a nossa obediência, nos esprema e tire a nossa vontade de fazer. E aí nós vamos muitas das vezes fazer o que precisamos fazer, assim como Jesus falou naquele dia: eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua. Então você vai dizer para Deus: eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque é a tua vontade. Eu vou fazer porque eu sei que existem coisas muito maiores para se ganhar. E se eu não morrer, muita coisa fica para fazer. Ele mesmo vai dizer, quando ele está conversando com os seus discípulos: um grão de trigo, se cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos.
Ele estava falando dele mesmo. Eu vou precisar morrer, porque no dia que eu morrer, eu dou muito fruto. Se você quer ser igual a Jesus, você vai precisar entender isso na tua vida. Se você ficar sem morrer, você fica só. Mas no dia que você decidir morrer, você vai dar muitos frutos. É o único jeito de dar fruto, é morrendo. E você pode não querer morrer, mas também eu não sei para onde que você vai depois disso. Porque se no céu só vão entrar pessoas parecidas com Jesus, eu não sei o que sobra para quem não quis ser parecido com Jesus. As pessoas pregaram para a gente um Jesus muito inalcançável, eu entendo assim. Um Jesus muito distante de nós, no sentido de ser igual a Ele, sabe? Mas a grande realidade é que Jesus veio como homem e como Deus. E Ele agiu na terra como homem, para nos ensinar como ser um homem de Deus. Como ser um perfeito filho de Deus. Ele veio nos ensinar como ser filho. Tudo que Ele fez está disponível para nós fazermos. Inclusive, na própria palavra dele está escrito que nós faríamos coisas ainda maiores do que tudo que Ele fez. Então você acha muita loucura andar sobre as águas? Tem coisa maior para você fazer. Você acha muita loucura curar leprosos? Curar pessoas que não andam, que não veem, que estão mortas? Você acha isso loucura? Tem coisas maiores te esperando. Isso não é coisa de semideus, isso é coisa de um filho de Deus que entendeu o seu papel na humanidade. Isso, Deus, quando pede essas coisas de nós, Ele não está tentando nos transformar na quarta pessoa da Trindade, não. Ele está tentando só colocar as coisas em ordem. Porque quando Adão, antes de pecar, ele tinha todo esse governo nas suas mãos. Ele governava tudo. Quando ele cai, toda a humanidade e todo o governo de todas as coisas se perdem. E agora os filhos que estão voltando à imagem do próprio Filho de Deus, a imagem de Cristo, eles começam a colocar toda a criação em ordem. Nós fomos chamados para botar a criação de volta ao governo de Deus. Então, quando nós vemos uma pessoa enferma, nós temos que dizer para ela, volte ao governo de Deus. Quando nós estivermos vendo grandes ondas, ventos fortes, nós temos poder para dizer, aquieta-te. Volta ao governo de Deus, porque você é uma parte da natureza, da criação de Deus, que voltou à essência do governo de Deus, do Éden. Dá para você entender isso? Você está sendo alguém que está sendo forjado igual a Jesus. Jesus tinha o domínio de toda a criação. Por quê? Porque Ele era maravilhoso, semideus? Não nesse sentido, né? Porque Ele também era Deus. Mas porque Ele estava em acordo com a autoridade de Deus. Se a autoridade de Deus está de acordo na sua vida, se Deus é o teu Deus, se Deus é Deus na sua vida, se é Ele quem te governa, você está alinhado com o Pai. Então você tem ordem na sua boca de autoridade para colocar toda a criação em ordem também. Entende isso? Agora, Deus precisa ser aquele que te governa. Porque se Ele não for aquele que te governa, se o Facebook te governa, se o Netflix te governa, se o controle remoto te governa, então você não tem autoridade. Por quê? Porque Deus não está sendo Deus na sua vida. O controle da televisão, o mouse do computador está sendo Deus na tua vida. É Ele quem está mandando em você. Agora, no dia que você... Isso nós precisamos entender, gente, porque essa é a grande guerra da nossa vida. No dia que Deus te mandar falar assim, não acessa esse site. Você quer acessar? Quer acessar. Você tem ordem para acessar? Não tem ordem para acessar. Então, o que você faz? Você vai para o Getsemane. Coloca o seu joelho no chão e ora ao teu Pai. E diz, Pai, eu não quero beber esse cálice. Mas eu estou aqui porque eu preciso sair daqui
pronto para fazer a tua vontade, pronto para obedecer ao Senhor, pronto para dizer não a isso que está aqui batendo a minha porta. E você, como filho de Deus, como alguém que tem o Espírito Santo de Deus, você tem toda a força que você precisa, porque você tem graça sobre você. E a graça é a habilidade de fazer coisas difíceis da maneira fácil. Então você pode dizer não aos seus pecados. O problema é que nós não queremos vencer de verdade os nossos pecados. Esse é o problema. Sempre foi o problema. Porque nós já temos todo o poder. Deus agora habita dentro de mim. Então por que eu não tenho poder para vencer meu pecado? Porque eu não quero. A Bíblia vai dizer o seguinte: aquele que quer alguma coisa, busca. Quem quer que a porta se abra, bata. A tua busca mostra o tamanho da tua necessidade. Você quer vencer esse pecado mesmo? Então começa a bater na porta de Deus, até que Ele cure você. Vai para o teu Getsemane quantas vezes for preciso. Mas não se renda a esse pecado de maneira tão fácil. Sem lutar. Sem usar as armas que o Espírito Santo tem para você. O problema é que nós nos acostumamos com os pecados. E nos deleitamos nele. E começamos a achar que não tem nada de mais fazer o que a gente faz. Esse é o perigo do Evangelho. Qual? O Espírito Santo se calar dentro de um cristão. É o maior perigo que o Evangelho tem. Porque o Espírito Santo se cala. Lembra quando o apóstolo Paulo vai dizer: não caleis o Espírito. Por que ele está dizendo isso? Exatamente porque o Espírito pode se calar. Eu estava meditando na palavra de Deus, naquele texto que fala que aqueles que acreditarem em mim terão um rio de água viva fluindo no seu interior. Eu estava perguntando para Deus qual é a melhor forma de se viver a palavra. Porque muitas das coisas são difíceis, eu entendo que elas são difíceis. Como amar os inimigos, como perdoar alguém que nos feriu. Como é que a gente vive isso, Jesus? Como é que a gente faz isso? E eu meditando sobre esse texto, ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: Karen, por que aqui a palavra está dizendo que um rio de água viva está fluindo no interior dessa pessoa? Se nós olharmos o texto, se eu não me engano é João 7, se nós olharmos o texto, logo depois Jesus vai dizer assim: e ele falava isso por causa do Espírito Santo que eles receberiam. Então ele está associando que receber o Espírito Santo é ter um rio de água viva fluindo no seu interior. E aí eu falei, e ele me perguntou, né? Por que está rio aqui? Por que você acha que o Espírito Santo está sendo comparado a um rio? E eu pensei, repensei, não achei resposta, fui pesquisar um pouco sobre rio, sobre o que significa rio. E aí eu descobri uma coisa sensacional. Eu descobri que rio são correntes de águas, elas estão correndo para algum lugar. Mas existe uma coisa sobre o rio. Para que o rio possa continuar fluindo naquele lugar, precisa chover. Se parar de chover, o rio seca. E aí precisa chover. Quando chove, ele pode encher tanto que ele pode até transbordar. E aí ele me disse assim: sabe por quê, cara? Que muita gente não é cheia do Espírito Santo. E por que você precisa ser mais cheia do Espírito Santo? E você não é? Porque vocês meditam pouco na palavra de Deus. Porque chuva na palavra, Deuteronômio 32 vai dizer que a palavra de Deus cai como chuva, como orvalho da manhã. Então, chuva na palavra de Deus está relacionado à palavra de Deus. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que comer a palavra. Fazer o que ela mesmo diz, medita nessa palavra dia e noite, incansavelmente. Dia e noite, dia e noite. Então o rio que está dentro do teu coração, ele vai começar a transbordar, a transbordar, a transbordar. E aí tem uma coisa mais sensacional ainda: rio só pode ser rio se desemboca em algum lugar. Porque rio que não desemboca em algum lugar é represa, não é rio. Rio tem que ir para algum lugar. E aí Jesus disse para mim: vocês querem ser cheios do Espírito Santo para não desembocar em lugar nenhum, para ser cheio para vocês mesmos. Vocês precisam ser cheios para desembocar em alguém.
para curar alguém, para libertar alguém, para entregar uma palavra a alguém. Então sejam cheios da palavra, sejam cheios desse rio de Deus, transbordem desse rio, mas desemboquem em algum lugar. Sai nessas ruas, bate nas portas e vai falar com alguém no ponto de ônibus, dentro das conduções, dizendo: eu tenho uma palavra de Deus para você. Qual é a palavra? Ah, mirabolante? Não, Jesus ama você, mas diz com tanta verdade que a pessoa vai sair de lá acreditando. Que a pessoa vai sair de lá dizendo: Jesus me ama. O que isso significa? Porque quando as tuas palavras saem da tua boca, ungida pelo Espírito Santo, você pode dizer uma coisa muito simples como essa e fazer total diferença na vida de quem ouve. Porque pode ser tudo que ela precise naquele momento. Pode ser tudo que ela espere naquele momento. Você dá um abraço em alguém cheio do Espírito Santo, faz total diferença na vida de alguém que recebe. Total, total. Por que as palavras de Jesus... E você já percebeu que as palavras de Jesus eram mais simples do que qualquer coisa? Não tem grande teologia aqui. Ele não falava, porque no grego está escrito que não sei o que lá. Ele falava isso? Não falava. Porque no hebraico está escrito que Deus e não sei o que lá. Ele não falava. Ele pegava o cotidiano da pessoa, ele pegava a unção do Espírito Santo, ele pegava a graça que está sendo derramada, ele ia direto no ponto e ele libertava a pessoa por causa das suas palavras. Olha como Jesus era perspicaz. Ele estava dentro da casa de um homem comendo, entra uma mulher, quebra um vaso de alabastro aos seus pés. E aí ele conhecia o coração do homem. O homem disse assim: ele não sabe quem é que está tocando nele. Se ele soubesse, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que é uma pecadora. Jesus sabia o que ele estava pensando. Gente, você entendeu isso? Eu quero que você entenda isso. Jesus sabia o que o cara estava pensando, certo? Você acha que isso é impossível para você? Quando você começar a andar com Deus, começar a deixar o Espírito Santo falar com você, ser cheio do Espírito Santo, ser mais parecido com Jesus, você vai estar andando na rua e você vai saber o que as pessoas estão pensando, Lucas. E o que mais me impressiona, Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Jesus chegou perto de algumas pessoas, chegou perto, ele não disse, seja curado, ele chegou perto e a pessoa foi curada. Chegou perto. Quem é que as pessoas iam ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Sabe o que eles iam ver no deserto? Um cara que não era ninguém, que era vestido com pele de animal, comia gafanhoto e mel silvestre, que não tinha estudo, um cara que não era ninguém. E eles iam até o deserto para ouvir aquele cara. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que a minha geração está indo para o caminho errado. Elas pegam o ministério dela e gritam nas redes sociais. Não precisa gritar, porque quando as tuas palavras forem ungidas, Deus vai começar a trazer pessoas para o deserto que você está. Você não vai precisar correr até isso. Você não precisa fazer esforço nenhum. Porque para o teu propósito de vida, para aquilo que Jesus te chamou para fazer, tem uma unção liberada sobre você. E cuidado com esse negócio de arrombar portas, porque você pode estar arrombando uma porta que não é tua. Uma porta que não é para você. Voltando ao ensinamento de Jesus. Estava lá, ele conhecia o pensamento daquele cara, ele conta uma parábola. Deixa eu te contar uma coisa, Simão. 2 homens deviam um senhor. Um devia mais, outro devia menos. Só que o Senhor perdoou a ambos. Qual dos 2 vai amar mais esse Senhor? Aí ele, o que foi mais perdoado, eu acho. Julgou bem, Simão, isso mesmo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Olha a sacada de Jesus. Jesus estava diante de um cara que estava se achando. Ele se achava bom demais. E falava, ele entrou na minha casa porque ele sabe que eu sou um homem justo. Mas essa mulher aí, ela é uma pecadora. Ela não merece tocar em Jesus. Aí Jesus vai lá e fala assim, Simão, 2 homens
deviam a um Senhor. O que Jesus está falando entre linhas, gente? Essa mulher está errada, sim, pecadora. Mas ela não é a única nessa sala. Você também está devendo. Sem precisar dizer uma palavra. Ele pegou o coração daquele homem. Sem precisar dizer, você está errado também, você está aqui julgando ela. Ele conta uma coisa, sutilmente ele está enfiando Simão dentro da parábola. Ele vai falar assim, Simão, 2 caras deviam. Ela e você. Certo que ela devia mais, mas você... Ou eu não sei, né? Porque ele não explica a parábola, pode ser que Simão estava devendo mais, né? Eu não sei. Ele fala que os 2 deviam, um mais e outro menos. E aí ele diz, quem é que vai amar mais o Senhor? Aquele que foi mais perdoado. Por isso que ela está aqui lavando os meus pés com as lágrimas dela. Porque ela se sente muito perdoada. Agora você se sente pouco perdoado. Por que você se sente pouco perdoado? Porque você se conhece pouco, Simão. Você se acha bom demais. E aí você não conhece as tuas mazelas. E é por isso. Isso era um problema fatídico dos fariseus, né? Eles se achavam demais. Eles se achavam bom demais. E essa é a casca da banana de muito tempo de cristianismo. Você começa a achar que você é bom demais. Esse é o grande problema do cristianismo, de você viver muito tempo dentro da igreja. Porque você faz tantas coisas para Deus que chega um momento que você acha que tem alguém que peca mais do que você, que merece menos do que você. E a grande realidade é que nós só estamos aqui porque fomos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. Todos nós. Nenhum de nós aqui poderia pagar o Senhor. Por isso que Ele se entregou. O que eu quero dizer com essa palavra aqui? Que nós fomos chamados para ser iguais a Jesus. E o maior exemplo é olhar para a vida dele e ver o que a vida dele ensina para mim e para você. Tudo que ele fazia, a forma que orava, a forma que falava, a forma que meditava, a forma que falava com as pessoas, a forma que amava, a forma que se entregava, a forma que obedecia. Tudo isso nos ensina. Você nunca vai aprender nada maior de Jesus a não olhar para a própria vida dele. Você não precisa nem olhar para as suas palavras, olhe para a forma como ele agia. Porque as suas palavras dão mais margem para quem ele era. Mas o que ele fazia dá muito mais margem para dizer quem ele era. Acabou de curar alguém, diz, não conta para ninguém, não fala para ninguém que você foi curado. Chegou numa cidade, expulsou um homem que tinha vários demônios. Quando aquelas pessoas da cidade de Gadara veem que Jesus tinha feito aquilo, pede para ele se retirar da cidade. Qualquer um de nós subiria nas tamancas e diria, eu acabei de fazer uma coisa boa para vocês. E vocês me tratam desse jeito? Jesus simplesmente vira as costas e vai embora da cidade. Ele não fica lá. E aí quando o gadareno vai atrás dele, ele diz, não vem atrás de mim não, fica aí para você pregar para eles. Fica aí para que agora eles se convertam. Jesus acabou de ser escorraçado, acabou de ser maltratado, poderia falar assim, vocês querem ir para o inferno? Então vão para o inferno. Todo mundo, feliz e contente. Mas ele diz, não, fica aí. Fica aí porque eles ainda precisam conhecer o Jesus que eles estão mandando embora. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que nós vamos começar a ser mandados por Deus para lugares muito inóspitos, muito difíceis. E nós só vamos aceitar a missão porque alcançamos a maturidade. Porque o lugar que nós vamos estar são os piores lugares que existem. Nós não deveríamos querer os melhores lugares. Nós deveríamos pedir a Deus os lugares mais difíceis. Mais difíceis de estar, mais difíceis de pregar, mais difíceis de manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque se nós somos agentes do reino, ficar onde está todo mundo iluminado, não faz sentido nenhum. Mas se eu sou alguém cheia de Deus, parecido com Jesus, eu começo a andar pelos lugares onde não tem ninguém para falar, ninguém para chegar, ninguém para fazer, ninguém para curar. Sabe aquela tua sessão lá no trabalho que ninguém quer ficar porque é a pior sessão que existe? Vai para lá. Pede teu chefe, me manda para lá.
Porque você está cheio do Espírito Santo. E aí você vai fazer daquele lugar um manancial de águas vivas. E todo mundo vai ficar perguntando: o que aconteceu aqui? Esse lugar era terrível de trabalhar. Era terrível de estar. Ninguém gosta de estar aqui. E aquele lugar mudou porque você chegou lá. Aquele lugar mudou porque chegou alguém que é agente do reino dos céus. Onde ele chega, a criação é colocada em ordem. Demônios para fora, não tem mais bagunça nesse lugar. Homens de Deus saiam para fora, comecem a se levantar neste lugar. Os que estão mortos vão começar a viver. Os que não querem nada com Jesus vão começar a querer. Por quê? Porque você chegou naquele lugar. Você faz ideia do que é você chegar num lugar para o reino espiritual falando? Eu, por exemplo, eu me mudei de lugar, né? Agora eu estou morando em Del Castillo. E eu venho fazer cabelo todo sábado no Gramacho, o último lugar que eu morei. Toda semana eu venho. E eu estava falando para Deus: Pai, eu vou arrumar um lugar mais perto da minha casa. Porque, poxa vida, eu vim todo sábado para cá e o Espírito Santo falava assim para mim: não faça isso, venha todo sábado para cá. Aí eu, não, meu Deus do céu. E nesse calor escaldante, eu vindo para cá. Eu, meu Deus, tanto lugar perto lá em casa, eu podia fazer lá. Vai para lá fazer o cabelo. E aí teve um dia que eu estava, chateado com esse negócio. Eu queria fazer num lugar mais perto, e o Espírito Santo disse assim para mim: Karen, você tem noção do que acontece quando você pisa naquele lugar? Aí eu falei: não tenho noção. Quando você entra naquele lugar, o mundo espiritual sabe que uma autoridade espiritual entrou naquele lugar. Então, eu estou te dando 2 benefícios. Primeiro, de ser mais parecido com Jesus. Por quê? Porque a menina que eu faço cabelo, ela precisa muito do dinheiro que eu vou lá e faço cabelo. Inclusive, ela está desesperada, porque ninguém mais quer fazer cabelo nesse calor. E ela está precisando pagar as contas dela. E aí eu venho todos os dias, todo sábado, morrer por ela. Todo sábado, me sacrificar por ela. Para que ela possa, de alguma forma, ter mais alguma renda para poder sustentar a casa dela. Ele falou para mim: eu estou te dando uma oportunidade de ser parecida com Jesus, de morrer por alguém. E outra, cara, você precisa entender. Quando você pisa naquele lugar, no mundo espiritual, entrou no ambiente uma autoridade espiritual. Então, se você sair, eu vou colocar outra autoridade, mas eu queria usar você. Aí eu falei: amém. Eu vou, né? E todo sábado eu vou lá. Mas eu sei que eu não estou fazendo algo natural. Estou fazendo algo espiritual naquele lugar. Então eu já piso no Gramacho, declarando palavras sobre ele. Eu não sei o que Deus vai fazer. Quais são as hostes espirituais da maldade que Deus está desfazendo naquele lugar. Mas alguma coisa Deus está fazendo. Alguma coisa Deus está movendo. Sabe esse lugar que você quer sair? Jesus precisa de você lá. Jesus precisa de você para que aquelas pessoas vejam um pouquinho do brilho do Espírito Santo. Eu sei que você quer sair de lá. Eu sei que para você não está fácil ficar lá. Mas deixa eu te dizer, não saia do lugar que Jesus colocou. Muito mais coisas estão acontecendo e que a gente não compreende. Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Eu vi um estudo sobre isso, e o pastor que estava fazendo o estudo, ele falou uma coisa que eu achei muito bonita. Ele falou assim: tem tanta gente que a gente impacta na vida, que a gente só vai saber quando chegar no céu, Lucas. Quando chegar no céu, algumas pessoas vão falar assim: eu me converti por causa do Lucas. Você vai olhar: cadê do Lucas? Cai de mim? O que eu fiz? Não, todo dia você passava pela minha rua, eu via você com a Bíblia na mão, e eu falava: lá se vai um homem de Deus, um dia eu vou ser igual a ele. Existem pessoas que a gente impacta, que a gente só vai saber quando a gente chegar no reino dos céus, que a gente foi um pedacinho da semente que foi lançada no coração dela. Não desista das tuas guerras, porque ela está parecendo difícil.
Elas só parecem difíceis, mas elas estão produzindo um peso de glória muito maior do que você possa ver e você possa imaginar. Por que eu comecei dizendo que você tem que entender a paternidade de Deus e o amor de Deus? Porque você percebeu que ser Jesus não é fácil, não é? Que ser igual a Jesus não é uma tarefa fácil. Que você vai ser muito espremido, muito mesmo. E só é possível por causa de uma coisa. Só é possível para corações que estão apaixonados por Jesus. Que estão com o coração ardendo por Jesus. E só tem um jeito de ter o coração ardendo por Jesus, é conhecendo Ele. É muito simples. Você precisa decidir na tua vida conhecer Jesus. Mas conhecer Jesus de um jeito diferente que você conhece. Chegar para Jesus e dizer assim: oi Jesus, sou a Karen, tudo bem? Eu acho que a gente anda há bastante tempo junto, mas eu nunca me apresentei. Meu nome é Karen, eu tenho tantos anos, faço isso da vida, congrego em tal igreja, e não sei o que, e não sei o que lá, e vai contando toda a tua história para ele. E é meio louco mesmo. Para eu manter a minha intimidade com Deus, eu às vezes começo a rir antes de falar, porque tudo que eu vou falar eu sei que Ele já sabe. Eu falo: Jesus, eu vou contar para o Senhor o que aconteceu hoje no meu dia. Aí eu começo a rir, eu falo: eu sei que o Senhor já sabe, mas eu preciso falar isso para manter a nossa intimidade. E aí eu começo a dizer para Ele um monte de coisa que Ele já sabe. Mas sabe o que eu descubro depois disso, Lucas? É que Ele começa a revelar para mim um monte de coisa que eu não sei. Daquilo que eu achava que sabia. Porque Ele diz um monte de coisa. Karen, isso aconteceu, mas você lembra desse detalhe aqui? Aí eu digo: não. Então, isso aqui é isso, 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 isso e aquilo. E Ele vai me contando coisas que eu achava que sabia e na verdade não sabia. O que nós precisamos é entrar num lugar de intimidade diferente com Deus. É conversar com Deus como você conversa com um amigo de fato, de fato. É chegar lá e falar assim: Jesus, o que o Senhor gosta de fazer? Qual é a coisa que o Senhor mais gosta de fazer? Esperar Ele te responder. Esperar Ele te falar. Isso é ter relacionamento com um amigo. Sabe por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente acha que Deus é muito distante de nós. É muito inalcançável. Mas não seja uma pessoa que vai viver a vida toda nessa terra, vai acordar um dia e vai escutar as seguintes palavras: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Conheça o Senhor que você serve. Conheça o teu Pai. Chega lá na oração, não para fazer mais a tua lista de pedidos. Nós precisamos passar dessa fase, sabe? Chegar lá e ficar em silêncio e dizer assim: Pai, o que é que o Senhor tem para me falar hoje? O que é que o Senhor tem para me dizer? Eu lembro que esses dias eu estava no ônibus, acho que eu estava indo para casa, se eu não me engano. Eu estava vindo para cá, para o Fluminense. Comecei a conversar com Deus. Falei assim: Pai, fala uma coisa para mim que o Senhor nunca falou. Me conta uma coisa nova, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, uma coisa assim, que seja uma coisa que eu nunca pensei. Aí Ele: tá bom, vou te falar. Ele: mas antes de te falar, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Quando você me responder, eu te falo. Eu: tá bom. Aí ele disse assim para mim: Karen, por que existem pássaros? Se eu tirasse todos os pássaros da terra, que falta eles fariam? Aí eu fiquei, pensando, eu falei: sei lá, cadeia alimentar. Pensei na cadeia alimentar. Eles fariam falta na cadeia alimentar. Só que eles participam um pouco até da cadeia alimentar, teoricamente assim. Aí pensei em todos os pássaros, nos gaviões, nas águias. Eu parei, botei a mão na cintura e falei: cara, eu acho que pássaro não faz nada. E aí eu lembrei daquele texto que Jesus fala de fato que eles não fazem nada.
Lembra de Mateus, que Jesus fala assim, eles não semeiam e nem colhem, e o Pai os alimenta. Eu falei, caramba, pássaro não faz nada. E eu estava vindo para cá mesmo, eu estava passando na linha vermelha, e estava olhando assim, uns pássaros voando, e estava um calor de 40 graus, e eles voando. Eu falei, faz nada mesmo, cara. Voando nesse calor, por que está fazendo isso? Comecei a falar com Deus, aí não achava resposta, não achava um sentido, um porquê definido. Eu falei, não, Jesus, deixa eu mudar aqui de assunto, deixa eu falar outra coisa, eu não quero mais brincar disso não. Aí ele falou assim, não, pensa, eu não vou mudar de assunto enquanto você não pensar, você está com preguiça de pensar, pensa o que aconteceria se todos os pássaros saíssem. Aí eu fiquei mais um tempo pensando, matutando, até que o Espírito Santo falou assim para mim, se eles não existissem, você não saberia o que é voar. O principal papel que eles cumprem na terra é dizer para você que é possível voar. Quando você lesse na palavra assim, um anjo voou daqui para ali, você ia ficar, o que é voar? Porque ninguém tinha feito isso ainda. Então, porque eles voam, quando eu digo um anjo voou daqui para ali, você sabe o que ele fez. Porque ele cumpre o seu papel na terra. Aí eu disse, uau, que fantástico. Jesus, é isso mesmo. Que lindo. Só que numa conversa, 5 minutos com Deus. Numa conversa boba, numa pergunta, talvez até boba, né? Se você escutasse dentro de você, se eu tirasse todos os pássaros da terra, o que aconteceria? Você falava, estou ficando doida. Ninguém está me fazendo essa pergunta. Mas Deus tem os seus maiores segredos nas coisas mais simples. Depois daquilo, Ele me disse assim, Karen, sabe por que você tem que viver a vida mais extraordinária que existe? Porque as pessoas precisam entender que é possível. Sabe por que você tem que ser igual a Jesus? Porque alguém precisa dizer, é possível ser igual a Ele. Sabe por que você tem que ter o caráter de Jesus? Porque as pessoas ruins precisam ver Jesus andando nessa terra e se converterem dos seus maus caminhos e se arrependerem e adentrarem o reino dos céus. Se você não se levantar hoje para viver a maior vida que você pode viver como cristão, as pessoas vão morrer desconhecendo, sem saber quem é esse Cristo, quem a gente prega. A gente tem que tirar Jesus da teoria e dos nossos panfletos, como o Lucas disse aqui, e começar a levar Ele para as ruas, e começar a levar Ele dentro do nosso coração, dentro das nossas atitudes, perdoando os nossos inimigos, amando quem nos fere, dando a outra face, andando a segunda milha, vivendo a vida mais louca que existe, mas a mais maravilhosa que também existe, porque todos os dias você pode dobrar o seu joelho e ter um Pai, um Deus, o dono do universo, parando o seu tempo para dizer que as aves voam para você. Eu quero encorajar você a ser Cristo. Nós não podemos mais, como igreja. Eu estava meditando nisso hoje. Parece que a nossa geração chegou ao limite. Ou a gente muda, ou a gente não rompe. Eu sinto que a gente canta as mesmas coisas, faz as mesmas coisas, conhece as mesmas coisas. Tudo que a gente faz ainda é do mesmo jeito. Eu sinto que o Espírito está nos chamando para uma outra dimensão. Mas a gente não está conseguindo acompanhar. Por quê? Porque a gente está muito raso ainda. A gente ainda é uma ovelha, a gente ainda é uma dracma. Nem consegue perceber a paternidade de Deus. Então, como é que Ele vai fazer a gente crescer? A gente precisa crescer como filho de Deus. Como alguém que ama a Deus. Como alguém que conhece a Deus. Alguém que não está nem aí para o que vai ter que pagar para poder viver esse evangelho, quais são as coisas que eu vou precisar perder para viver o evangelho. Mas eu quero pagar o preço. Eu desejo pagar o preço. Eu não vou viver a minha vida sem pagar esse preço. Eu estava lendo um livro esses dias de um pastor que ele disse que o ministério dele de vida é convocar os nazireus de Deus. Ele disse, é o meu ministério. Eu fui levantado por Deus
para poder chamar de volta os nazireus. E aquele livro me impactou, aquele livro é pequeno demais, mas ele me impactou de uma maneira surreal. E ele disse: eu chamo à existência os nazireus, aqueles que Deus pediu um sacrifício maior, para que eles sejam alguém que leve a glória, a graça, o poder de Deus para as gerações. E eu meditando sobre isso, o Espírito Santo disse assim para mim: Karen, o nazireu, ele é um repetidor. Toda geração tem um nazireu. Porque se não tiver alguém que viva com Deus intensamente, profundamente, dando sua vida inteira, uma geração inteira se perde, porque ela desconhece quem é Deus. Então, dentro das gerações, sempre tem um nazireu de Deus, alguém que vive inteiramente para Deus, alguém que dá toda a sua vida, alguém que dá todas as suas coisas, porque ela é um repetidor, ela repete aquela geração, dizendo assim: olha, existe um Deus que quer se relacionar, existe um Deus que quer amar, existe um Deus que quer viver com você, existe esse Deus. E porque elas vivem isso tão profundamente, elas gritam àquela geração. Nós precisamos estabelecer nessa terra, eu sei que nem todos aqui foram chamados como nazireus, mas você sabe que Deus te chamou como tal. Você sabe que Deus não te chamou para viver uma vida normal. Existem coisas que Deus pede a você que não pede a mais ninguém. Existem coisas que todo mundo pode fazer, você não pode. Agora, por que isso? Porque Deus te marcou desde o ventre como nazireu de Deus. Não fuja do teu propósito. Sabe por quê? Porque uma geração inteira está esperando você repetir para ela como é que se vive com Deus, como é que se relaciona com Deus, como é que se entrega uma vida para Deus. E a nossa geração tem um problema, qual é? Nós ensinamos as pessoas o tempo todo, e a sociedade ensina também, a elas viverem para elas mesmas. Mas o nazireu é alguém que não vive para si, ele vive para outros. Ele vive por causa de outros. E é por isso que ele foi escolhido para Deus. Essa chama está no coração de alguém aqui. Eu sei que está. O teu sonho é fazer com que Jesus entre na mente, no coração de todo mundo. Você gasta o teu tempo pensando em Deus o tempo todo, buscando a Deus o tempo todo. Só que eu sei que Deus deve estar te pedindo coisas muito difíceis. E que porque uma geração inteira ensinou que o caminho da facilidade é melhor, você não quer pegar esse caminho. Porque enquanto uma geração inteira está indo para um lado, você tem que ir ao contrário dela. Sei que não é fácil. Mas Deus precisa de você. Deus conta com você. Deus espera que você se posicione. Que você se posicione como um Cristo aonde você está. E eu quero terminar essa palavra encorajando você a viver a vida mais louca que você pode viver na vida. Ela não é fácil. E eu sei que a primeira porta que aparece na tua frente quando você pensa é o pecado. Karen, como é que eu posso ser um grande homem de Deus se eu tenho esses pecados? Como é que eu posso fazer isso daí que você está falando se eu ainda luto com essas coisas aqui? Como é que eu posso fazer isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma semente dentro do teu coração que ela vai crescer. Sabe qual é a semente? Semente da fé. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para ele que ele seria pai de muitas nações. E no final da história dele diz que ele era o pai de quê? Da fé. Só que se nós analisarmos a vida de Abraão, nós vamos ver um homem que não foi 100% em toda a tua história. Nem sempre ele acreditou em Deus como devia. É ou não é verdade? Nós conhecemos um pouco da história de Abraão. Mas tudo que Deus diz acerca de alguém é porque Deus está vendo que aquela pessoa vai se transformar.
Quando Deus disse que Ele era o Pai da fé, é porque Ele era o Pai da fé. E Ele iria morrer sendo o Pai da fé. Agora, o que aconteceu na vida de Abraão, que é o que vai acontecer na nossa vida? A nossa fé vai crescer dia após dia, dia após dia, dia após dia. Como é que eu sei que a fé ela é crescente? Um dos textos bíblicos está em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu tivesse toda a fé capaz de transportar os montes, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que eu tivesse toda a fé completa. Por que Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé? Porque ele não quer dizer que eles não tinham fé, quer dizer que a fé era pequena. Você vai vencer o que você está pensando em vencer. Você vai ser o que Deus disse que você vai ser. Agora você tem que trabalhar com Deus a tua fé. Acreditar em Deus mais e mais, dia após dia. E como é que Ele vai fazer isso para que a tua fé cresça? Através das provações. Tiago vai dizer: fiquem muito felizes quando vocês passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz paciência. E a paciência, no sentido completo dela, torna vocês filhos maduros, filhos legítimos, inteiros. A fé que você tem hoje, ela precisa crescer. Para ela crescer, você não pode fugir do processo. Você tem que deixar Deus trabalhar você. No final você ganha paciência. Porque qual é o grande feeling de vencer o pecado? É esperar a dor passar. Porque ela vai passar. Você está com muita vontade de fazer. Mas se você é uma pessoa paciente, você espera aquela vontade que está gritando dentro de você passar. E ela vai passar. Só que o problema da gente é que a gente não sabe esperar. A gente sentiu, a gente faz. Mas um filho de Deus maduro, trabalhado por Deus em paciência, ele aprende a esperar o momento certo para fazer o que tem que fazer e para obedecer a Deus. Agora, como é que você aprende isso? Deixando Deus trabalhar você. Deixando Deus te levar para o Getsemane da vida e te pressionar. Se vocês estão sem disciplina, então vocês são filhos ilegítimos. Mas os filhos legítimos, ele disciplina todos. E ele vai dar um dado. Não fiquem cansados quando o pai disciplinar vocês, porque ele só faz isso com quem ele ama. Porque ele só faz isso com quem ele quer ver crescer. Pai nenhum tira o peso do filho porque está com pena dele, se ele sabe que é necessário. Quem aqui o pai tirou da escola porque você gritava todo dia para entrar na aula? Por que ele não tirou você de lá? Porque ele sabia que você precisava. Ele sabia que se ele não te deixasse lá, você iria ficar muito aquém da tua geração. Muito aquém. Então, ainda que você sofresse, chorasse e não entendesse, ele deixou você lá. Quero que você entenda que Deus não é um Deus malvado, ruim, que quer ver você sofrer. Ele só é um Deus que quer ver você crescer. E por isso que Ele está te colocando debaixo dessa pressão. Agora, o teu deserto pode passar mais rápido se você aprender a ter um coração grato. A viagem do povo de Israel eram 11 dias. Virou 40 anos. Porque eles murmuraram. Não faça isso com a tua história. Não faça isso com você mesmo.
Não faça isso com as oportunidades de deserto que Deus está te dando. Enfrente elas. Seja mais forte, seja mais firme. Anime-se mais no Senhor. Adore a Deus, aprenda a adorar a Deus. Quer ver um momento meu de dor passar? Instantaneamente, quando eu adoro. Quando eu adoro é como se o céu descesse no meu quarto. Eu fico tão maravilhada que eu sinto a necessidade de dizer: se a terra acabasse agora, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Agora você precisa aprender o que é adorar. Porque se a gente não aprender isso, a gente não sabe o que nos espera quando o deserto terminar. Então, por isso que a gente não vê nada melhor do que o deserto. Então, por isso que a gente reclama o tempo todo. Entende isso? A hora já está um pouco avançada, mas você pode ficar de pé. Eu oro para que você tenha sido encorajado por Deus nessa noite. A não fugir dos teus processos, a suportar as tuas aflições. Vou pedir o ministério de louvor para subir.